Uma garotinha está brincando em um parque. Sua mãe sai de perto dela por um segundo e algo terrível acontece. Esse foi um caso que marcou muito a França e causou muita indignação. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Não esquece de deixar um like nesse vídeo, de deixar um comentário também dando a sua opinião. Ativa o sininho de notificações, que isso é muito importante. Também compartilha um dos vídeos aqui do canal com algum amigo, né, para ele estar conhecendo também. E bora pro vídeo. Chloe Ansel nasceu no dia 4 de abril de 2006 em Calais, na França. A filha mais velha do casal, Isabelle e David, ela teve mais 2 irmãos. Quando Chloe tinha 7 anos, seus pais se separaram, o que levou Isabelle e os 3 filhos a se mudarem para um bairro popular de Calais, chamado Petit Courguen. O novo bairro era o local perfeito para se viver, tendo todas as comunidades perfeitas para criar seus filhos. A melhor parte para as crianças era que bem na frente da casa havia um parquinho, e as crianças da rua sempre se reuniam ali para brincar. Ela foi descrita pelo seu pai David como uma menina alegre, muito corajosa e que se saía muito bem na escola e era muito educada. Sua mãe Isabelle diz que ela era uma menina adorável, sempre sorridente e que amava a vida. Na quarta-feira, 15 de abril de 2015, Chloe, que estava com 9 anos, foi até o parquinho com sua mãe e irmãos antes de sua aula de dança às 4 horas da tarde. Um pouco depois, sua mãe postou uma série de fotos em sua página no Facebook de seus filhos brincando no parquinho. A família ficou no parquinho por cerca de 1 hora, já que era um dia muito quente. Chloe e seus amigos estavam brincando com pistolas de água. Quando chegou 13h30, 30 minutos antes do início da aula de dança, Isabelle percebeu que precisava correr até o apartamento para pegar algumas roupas secas e o equipamento de dança de Chloe. Então, deixou a filha nas mãos de um vizinho. Como foi dito, o apartamento ficava muito perto ali do parquinho. Então, a mãe subiu as escadas, foi até o seu apartamento e quando ela estava lá separando tudo para sua filha, ela começou a ouvir uns gritos vindo do parquinho. Então, ela abandonou tudo que ela estava fazendo ali e foi ver o que estava acontecendo. Quando ela chegou, o vizinho disse que Chloe foi levada por um homem. Ela o acertou sem querer com uma pistola de água e o homem a arrastou para dentro de seu carro. Chloe gritou e lutou contra ele, mas ele conseguiu fugir com a criança. O vizinho ficou em estado de choque. Tudo aconteceu tão rápido que eles não tiveram tempo de reagir. As pessoas começaram a sair de suas casas e apartamentos quando ouviram os gritos e começaram a procurar a criança sequestrada. Ao virar a esquina, a cerca de 50 metros do parque, um adolescente que morava no bairro viu um homem careca segurando uma menina no chão. Ele estava com o joelho sobre ela empurrando o corpo da garota. O adolescente descreveu posteriormente que as pernas de Chloe se moviam muito. Ela estava desesperada para fugir, mas ela não gritava. O homem gritou com o adolescente e mandou ele ir embora, ou iria atirar em seu rosto. Enquanto isso, a mãe de Chloe correu pela esquina e viu o que estava acontecendo. Ela viu o homem com o braço em volta do pescoço de sua filha e ele a jogou de volta no carro, fazendo com que uma das sapatilhas que a criança usava naquele dia caísse no chão. Quando a polícia chegou, eles falaram com a Isabelle que não conseguiriam emitir um alerta de rapto sem a presença do pai da criança. Infelizmente, o pai de Chloe, o David, não morava mais nas proximidades e só chegou à delegacia 25 minutos depois, às 4h09. A polícia pediu a David uma identificação, mas infelizmente ele saiu correndo e não levou nenhum passaporte ou qualquer identificação pessoal. A única coisa que ele tinha era o registro do veículo. Este então era um problema para a polícia, porque era contra a política aceitá-lo, mas eles começaram a processar um alerta de rapto. Uma mulher que estava perto do parquinho disse aos repórteres que ouviu Chloe e sua amiga gritarem, mas só descobriu mais tarde que ela havia sido sequestrada. Uma mãe chocada disse a um jornal o seguinte: "É horrível, meu filho a conhecia. Ele não consegue parar de chorar. Ele sabe que nunca mais haverá. Não consigo nem imaginar o que os pais estão passando." Por volta das 5 horas, um pouco depois que o alerta foi enviado,
foi feito o avanço. Enquanto dirigia, um policial encontrou um carro vermelho vazio com placa polonesa nos fundos de uma pequena floresta no norte de Calais. Depois de encontrar o carro, ele decidiu examinar o local e começou a percorrer um grande caminho que levava à floresta. E ao fazê-lo, se deparou com uma cena que ele nunca mais esqueceu. Nem 2 horas após o sequestro de Chloe, seus restos mortais foram encontrados. Ela foi encontrada sem roupa, com marcas de arranhões por todo o corpo e marcas de estrangulamento. As autoridades se esforçaram para chegar rápido ao local, para que pudessem encontrar quaisquer pistas que pudessem ajudá-los a resolver o caso. Por volta das 6 horas, um polonês de 38 anos foi encontrado bêbado e vagando a poucos metros do local. Ele foi imediatamente preso sob suspeita de assassinato e, posteriormente, confessou tudo. Seu nome era Zbigniew Rumiński. Ele nasceu em 1977 em Varsóvia e foi o segundo filho de um casal que tinha um relacionamento muito complicado. Ele muitas vezes faltou à escola quando criança e muitas vezes teve surtos violentos que o levaram a ser suspenso. Sem uma educação completa, ele pulou de emprego em emprego e cometeu pequenos furtos e crimes violentos, ainda bem jovem. Rumiński ia e voltava entre a Polônia e a França, acabando por se estabelecer na França em algum momento. Em seguida, em 2003, cometeu roubo com arma e invasão de domicílio. Ele foi condenado por ambos os crimes no ano seguinte, em 2004, e posteriormente enviado de volta à Polônia e preso. Rumiński foi libertado da prisão em 2009 e voltou direto para a França, com a intenção de cruzar o Canal da Mancha para Londres. Mas ele percebeu que não tinha dinheiro suficiente para completar sua viagem. Então, permaneceu em Calais. Ele também tentou ingressar na Legião Estrangeira Francesa, mas foi negado, devido aos seus antecedentes criminais, e depois foi visto no Tribunal Criminal francês em 2010 por uma série de agressões. Num dos seus ataques, ele agrediu uma senhora com uma faca para roubar 60 euros dela. Em 2009, ele ameaçou uma menina de 9 anos, cujo pai escreveu o suspeito como alguém mau, um predador, que observa e depois age. Mais tarde, a menina teve que ser tratada por trauma psicológico. Ele foi avaliado por um psiquiatra que disse aos tribunais que se tratava de um indivíduo intolerante à frustração, imaturo e com falta de autoestima. Também foi descoberto que ele provavelmente cometeria outro crime violento, se não ficasse preso. Algumas fontes também afirmam que ele foi diagnosticado como um psicopata. Como resultado dos seus crimes de agressão, em 30 de março de 2010, ele foi condenado a 6 anos de prisão e proibido de regressar à França. Por essa condenação, a mãe da vítima disse que não entendia por que ele estava na França, mas o promotor esclareceu que a proibição territorial não poderia ser aplicada ao suspeito no que diz respeito aos crimes de que ele havia sido condenado lá. Rumiński cumpriu apenas 4 anos dessa pena na prisão francesa antes de ser enviado de volta à Polônia na primavera de 2014. Cumpriu mais um ano por lá por crimes cometidos no ano 2000. Foi revelado que Rumiński estava sentado em seu carro bebendo latas de cerveja no dia 15 de abril de 2015. Quando ele saiu do carro para dar uma volta perto do parquinho onde as crianças estavam se divertindo naquele dia, a Chloe acidentalmente espirrou um pouco de água nele, naquela pistola de água que ela estava brincando com seus amiguinhos. E isso fez com que ele surtasse. Então, foi nesse momento em que ele sequestrou a criança, o que não fazia o menor sentido, até porque ela era uma criança e claro que foi tudo feito sem querer. Mas parecia que ele queria puni-la de algum jeito. Francamente, estou chocada, revoltada. Eu não entendo por que ele estava na França. Eu não entendo como que alguém pode fazer isso com uma criança. O que ele fez com a minha filha? Eu quero saber. Eu quero vê-lo. Eu quero algumas respostas. Desabafou Isabelle. Isabelle disse que ficou enjoada por ele ter conseguido voltar ao país depois de ter sido entregue às autoridades polacas no passado, após a emissão de um mandado de prisão em toda a Europa. Ela disse que não parou de chorar e teme ter que explicar ao irmão e à irmã mais novos de Chloe o que aconteceu. Não sei como vou me recuperar. Há pouco tempo comecei a perceber que nunca mais verei a Chloe. No dia seguinte à prisão de Rumiński, ele foi indiciado por sequestro, abuso sexual e assassinato de Chloe Ansel. Demorou quase 2 anos para o julgamento acontecer, com a data do primeiro julgamento marcada para 11 de setembro de 2017.
Ruminski foi mantido em confinamento solitário desde a sua prisão. Mas, infelizmente para a família de Chloe, a verdadeira justiça nunca foi feita no caso. No dia 15 de maio de 2017, às 7h30, Ruminski foi encontrado enforcado em sua cela, para desespero da família de Chloe, que nunca teve a justiça necessária. Como ele conseguiu se enforcar em um confinamento solitário com patrulhas regulares é uma pergunta que a família de Chloe e o público francês ainda fazem até hoje. O homem estava com 40 anos. No dia 16 de abril de 2015, uma marcha que reuniu 5.000 pessoas foi organizada em memória de Chloe. Uma segunda marcha ocorreu em 18 de abril que reuniu 2.500 pessoas, incluindo a Miss França 2015. Une rose à la main, les camarades de danse de Chloé sont toutes venues. Accrocher une pensée au toboggan du parc où Chloé jouait avant d'être enlevée. Beaucoup ont appris la mort de leurs camarades dans la presse. Elles sont sous le choc. Il était donc important pour la présidente de l'association que les enfants participent à la marche. Elle sera toujours dans notre cœur et vous pouvez compter sur notre soutien. 2500 Calaisiens sont venus soutenir la famille, parmi eux Miss France 2015, originaire aussi de Calais. Une collecte est organisée pour aider la famille. A paixão de Chloe era dançar. Ela tinha a alegria de viver nela, disse Nathalie Millen, presidente da associação de dança na qual a criança participava. Ferida pela dor, ela saúda a manifestação de generosidade dos moradores com a família de Chloe. O lançamento de um balão ocorreu em 25 de abril. No dia 22 de abril, durante o funeral da criança, a prefeita de Calais declarou que queria transformar o parquinho onde ocorreu o sequestro em um lugar de descanso para homenagear Chloe. O funeral contou com a presença de mais de 1.000 pessoas. Foi instalado um telão para que a cerimônia pudesse ser acompanhada pelo público. Então, pessoal, concluindo mais esse caso aqui para vocês, a gente se pergunta do porquê esse homem estava solto. Ele já tinha cometido vários crimes, então não faz sentido ele estar solto. Ele passou pouco tempo na prisão e daí tudo isso aconteceu. Ficou claro, teve até ali em um dos julgamentos dele que o psiquiatra, se não me engano, avisou que provavelmente ele atacaria novamente e pudesse ser até mais grave do que foi aquela vez. E foi exatamente isso que ele fez. Então é um crime terrível que a gente vê que ele podia ser evitado. Essa criança não precisava ter perdido a vida dela naquele dia, ela só estava se divertindo com a sua pistola de água e tudo isso aconteceu. Então é um caso terrível que chocou muito o povo francês. Eles se lembram muito desse caso e com certeza é algo inesquecível para eles. Não vai sair da memória porque realmente foi algo muito brutal. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.